No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade, nesta sexta-feira, 25 de abril de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter você por aqui. Eu aproveito para agradecer a todos que nos dão audiência, a todos que estão chegando para acompanhar aqui o Minuto da Unicidade no YouTube. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações, porque sempre que a gente coloca aqui o Minuto da Unicidade, você é notificado no seu celular. Para você que acompanha na rádio Betel FM, dentro do programa Nossa Voz, obrigado também aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu vou refletir aqui rapidamente num texto que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 1. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 19, ele chama a atenção para um detalhe. Eu vou ler aqui a partir do verso 16. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui exposto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Veja que interessante, porque ele fala num contexto aqui, o apóstolo Paulo, falando que as pessoas, alguns pregavam por vaidade, outro, enfim, por realmente se sentirem tocados, se sentirem na missão de realmente pregar a verdade. Mas ele vai destacando aqui esse ponto, o tema é esse. E um detalhe que chama a atenção nesse texto é: sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Veja que interessante, é onde eu queria chegar com a nossa reflexão de hoje, né? Partindo dessa declaração, a analisá-la a partir do ponto de vista da teologia sistemática. A teologia sistemática, né, é majoritária, a trinitária, vamos dizer assim. Dentro da teologia sistemática, a função de prestar consolo, assistência, é do Espírito Santo. Inclusive tem um vídeo lá no meu canal no YouTube que, né, eu pego lá um vídeo de um bispo, um pastor da Universal, onde ele bota 3 cadeiras e diz: agora quem está, uma aqui é do Pai, outra é do Senhor Jesus, e essa aqui está vazia porque o Espírito Santo está na terra fazendo a obra. Então, partindo dessa reflexão, que é o que, na verdade, essa é a essência da visão da crença trinitária. Jesus subiu, né? Segundo a interpretação, a exegese trinitária, está à direita do Pai, está à destra do Pai, né? Está lá sentado, e quem está aqui na terra, essa era a dispensação, em tese, a atuação do Espírito Santo, da terceira pessoa. E é por isso que chama a atenção esse versículo, porque aqui Paulo está dizendo que quem está prestando assistência para ele é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai mais além, porque aos Efésios capítulo 4, verso 4, se eu não estou equivocado, ou verso 5, diz que há um só Espírito. Um Espírito aí, um só Espírito que atua. Esse um é em todos os sentidos, tanto na unidade. Paulo está falando mais com relação à unidade, mas também se aplica essa questão, porque na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala que há diversos dons na igreja, mas o Espírito, artigo definido, é o mesmo. Há várias atuações, há vários mover de Deus dentro da igreja, mas o Espírito que atua é o mesmo. Um mesmo é o Espírito que faz todas essas coisas. Então nós não poderíamos ter aqui o Espírito de Cristo dando assistência a Paulo, que por sua vez teríamos o Espírito Santo aqui atuando na igreja. Olha só a confusão.
Ah, mas Tony, essa confusão quem faz são vocês unicistas. Não, a gente só chama a reflexão para mostrar que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Porque ele diz, vou e volto para vocês. O mundo não pode receber o que eu vou enviar, o Consolador que eu vou enviar, da parte do Pai. E aí olha que é uma questão de exegese. Porque o mundo não pode ver, nem porque não conhece. Mas vocês conhecem porque habita com vocês e estará em vocês. Como que o Espírito Santo já habitava com eles? Eles sabiam que o Espírito Santo habitava com? E se o Espírito Santo seria enviado no futuro, como o Senhor Jesus está falando, seria uma outra pessoa além dele, a parte dele, que ele vai enviar no futuro, como é que já habitava com? Ou seja, como é que já estava entre eles alguém que ele vai enviar lá no futuro? Veja que é uma questão de semântica, de exegese, de interpretação. Então Paulo está dizendo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo me socorreu, orando para que o Espírito dele me socorra. E Jesus falou, aonde houver 2 ou 3 em meu nome, estou no meio de vocês. Veja que é um Espírito só. O que faz essa confusão teológica da própria, aí eu critico a própria teologia sistemática, é que o Espírito de Cristo é conhecido por vários títulos na Bíblia. Dentre eles, Espírito Santo, o Consolador, né? O Espírito do Pai, o Espírito do Filho. São vários nomes ou títulos pelo qual é chamado o Espírito, artigo definido. Não que são 3 Espíritos. Isso é muito interessante a gente refletir sobre essa questão, e é por isso que nós temos aqui o Minuto da Unicidade, que todos os dias a gente vai se debruçando sobre esses temas, mesmo que para alguns isso seja cansativo. Mas quem gosta do tema, quem gosta de refletir sobre essa questão, é só você dar um Google aí e pesquisar a história da Santíssima Trindade. Ela tem um momento na história em que ela é, como é que eu posso dizer, adaptada, né, no cristianismo. Ela é inserida no cristianismo. Ela é oficialmente declarada, adaptada ou recebida pela igreja, vamos abrir aspas aqui, e ela passa a se tornar uma doutrina efetivamente sólida e, em tese, irrefutável. Os seus opositores pagaram um preço muito caro e ainda pagam hoje. E ainda pagam um preço grande simplesmente por discordar ou por apresentar a Cristo. Não apresento a Cristo para você. Por isso, como eu disse num debate recentemente, ele lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no último grande dia da festa, ele se coloca de pé e diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios como rios de água viva. Então a Escritura diz que ele é o primeiro e o último. Não tem outro. A religião diz que ele é a segunda pessoa. Veja como tem diferença. Veja aí, você que está me ouvindo, a diferença é grande. Enquanto a Bíblia apresenta ele como o primeiro e último, a religião apresenta como a segunda pessoa. E ele não é. Se ele mesmo confessa que é o primeiro e o último, como que eu vou dar um segundo lugar para ele? Vou dizer que ele é a segunda pessoa. Não faz sentido. Essa nomenclatura também, ela não deveria nem existir. Nem existir, mas para explicar o inexplicável. Lembrando que quando ele diz que tem que crer nele como as Escrituras, automaticamente você tem que tirar o Novo Testamento dessa declaração dele. Por quê? Porque ele diz isso num momento em que não havia Novo Testamento. A igreja nem existia, a igreja ainda seria formada um pouco mais à frente, alguns dias depois, né, vamos dizer assim, alguns meses depois, é que a igreja, após a sua morte e ressurreição, é que a igreja começaria. Então, quando ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, obrigatoriamente você tem que entender o que eles achavam, ou o que eles conheciam por Escrituras.
E ele fala no livro de Lucas, capítulo 24. Profetas, na lei, nos profetas e nos salmos. Essas são as escrituras do tempo dele. Torá, né? A lei, os profetas e os salmos. Então temos que crer nele, tudo que ele está falando ali, principalmente na lei, nos profetas e nos salmos. Aí você vai ter uma visão muito boa da pessoa do Senhor Jesus, mas uma visão firme, bíblica, e o Novo Testamento ele vai revelar mais profundidade acerca da pessoa dele. Eu vou ficando por aqui, desejo a você um bom fim de semana, Deus abençoe você, a sua família, não esqueça de orar por nós, estamos aí na guerra, na luta, né? Na peleja, e as suas orações são muito importantes em nosso favor, viu? Um forte abraço para você, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.